as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. E nesse momento, o pai de Marvin puxou uma corda e um fantasma veio voando de uma janela lateral. Hoje, aconteceu algo que Marvin sempre teve receio. Ele era professor de literatura e morava na chamada cidade grande. Havia passado a infância inteira na fazenda do seu pai, morando no interior e sonhando um dia frequentar os grandes centros. Não havia nascido para aquilo ali. Para completar, a sua infância inteira tinha sido passada com seu pai, inventando diversas maneiras de o assustar, seja colocando um trabalhador disfarçado de espantalho, até fazer sons de noite, dizendo que o espírito maligno que assombrava a fazenda estava ali para o perturbar. Mesmo adulto, Marvin nunca tirou o que viveu da infância da cabeça. No dia em que Marvin ganhou a maioridade, se inscreveu para a universidade na cidade grande e pôde assim sair daquela fazenda. Depois de formado, seu pai lhe passou um enorme sermão. Marvin, a vida aí fora é muito difícil. Você vai sentir muito. A cidade grande, ela engole as almas mais fracas e sensíveis. E você é uma delas, garoto. Você ainda tem medo de fantasmas. E nesse momento, o pai de Marvin puxou uma corda e um fantasma veio voando de uma janela lateral. Marvin gritou de susto e pulou no chão. Não estava esperando aquele tipo de brincadeira. Não naquele momento. Não naquela hora de despedida. O seu pai não tinha jeito mesmo. Não falei, Marvin? Você é um medroso. Mas saiba de uma coisa, campeão. Se as coisas ficarem difíceis para você, pode voltar para casa a qualquer momento. Sempre que você quiser. E a despedida foi assim, meio melancólica. Marvin jurou que nunca mais voltaria à fazenda enquanto seu pai estivesse vivo. Talvez fosse visitá-lo no leito de morte. Sua mãe havia morrido quando ele era ainda muito pequeno. E parece que seu pai surtou depois disso. Era a única explicação. Ele era filho único, o que talvez também ajudasse a explicar. Então, na sua casa, naquele dia, o telefone tocou. E a voz muito fraca do seu pai foi ouvida do outro lado da linha. Meu filho! Você é o único parente vivo que eu ainda tenho. E nessa hora, ele fez uma pausa para dar várias tossidas, o que assustou Marvin. Estou morrendo. Venha me ver. Papai ama você, Marvin. Não se esqueça disso. Uma alma sensível. Era isso que Marvin era. Havia jurado nunca mais voltar àquele lugar, mas ficou balançado com o pedido do pai. Pediu dispensa de alguns dias da escola em que ele dava aula de literatura e foi para a fazenda se despedir do pai enfermo. Marvin, assim que chegou na fazenda, não lembrava de vê-la assim tão desleixada e com aparência de abandonada. Sempre teve a imponência de uma grande propriedade. Aquilo lhe deu um breve aperto no peito.
Uma melancolia tomava forma dentro do seu ser. Uma alma fraca. Mas ele estava de volta. Depois de muitos anos. A ligação havia sido bem didática. Seu pai praticamente estava falando que sua morte era apenas uma questão de tempo. Marvin sabia do temperamento ruim do seu pai. Mas naquela ocasião, ele prometeu a si mesmo que ignoraria qualquer tipo de brincadeira. Se é que o pai ainda teria forças para fazer tal coisa. Ele apenas se despediria do velho. Prometeria que daria a melhor solução para aquela fazenda. O enterraria e voltaria para sua casa. Visita rápida e sem nenhum perigo. Assim que chegou no quarto do pai, o encontrou deitado na cama. O pai pediu que ele se aproximasse, e quando Marvin se aproximou, o velho agarrou forte o seu braço. Marvin, você é muito fraco mesmo, garoto. Nunca vai deixar de ser essa alma fraca e sensível. Mesmo eu morrendo e tendo feito da sua infância uma experiência ruim, você veio assim mesmo. Acho que você merece um castigo, Marvin. Você merece mesmo. Em poucos minutos, dentro daquela casa, Marvin percebeu que tinha sido um erro. Uma armadilha do destino. Palavras tinham ficado presas na sua garganta. O velho estava rindo com sua boca enorme sem dentes. Estava rindo dele. Estava rindo do filho. Estava rindo da sua alma sensível. Mas por um motivo, ele não conseguia explodir de raiva e xingar o pai. Simplesmente ele não conseguia. Ele pensaria que não conseguiria isso nem em 100 anos. Mas antes que Marvin pudesse se despedir e ir embora, alguns capangas da fazenda entraram no quarto e o levaram embora amarrado. Marvin protestou, mas seu pai parecia hipnotizado, rindo da sua desgraça. Mesmo no leito da morte, o velho conseguia aprontar com ele. Não se preocupe, Marvin. No dia que eu morrer, você será libertado. Mas parece que esse dia ainda não é hoje. Marvin se viu preso dentro da casa. Mais precisamente, preso no porão, com a companhia de goteiras e ratos. Todas as noites, ele era torturado com histórias narradas por seu pai. Histórias macabras e horríveis. O velho falava através de um alto-falante que tinha no porão. Por vezes, a sua voz era interrompida, para que seu pai pudesse buscar o ar, o que dava ares ainda mais assustadores, com aquela tosse sinistra e persistente. Marvin desejava que o velho morresse logo, para que ele pudesse ir embora para casa. Não aguentava mais aquele tipo de tortura. O privaram de água e comida. Ele tinha que esticar a língua para conseguir pegar um pouco de água das goteiras que caíam no porão. O homem chorava todos os dias. Mal sabia ele que o seu inferno estava apenas começando. A sua alma fraca e sensível, nesse momento, estava em pânico. Escutei algumas pessoas gritando, esmurrando a porta. Estava preocupado com meu pai, mas nada podia fazer. Luxúria, avareza, orgias,
O culto da mediocridade. O mundo arruinado por políticas vãs e nefastas, aonde os mais ricos, a cada dia que passam, enchem ainda mais os seus bolsos, enquanto os pobres, a cada dia que passa, precisam lutar com mais afinco e força por um mísero pedaço de pão. Pessoas ostentando e desperdiçando, vivendo em um mundo completamente à parte, uma verdadeira ode ao mal, virando as costas para o que realmente importa. Estive presente em uma festa dessas quando ainda era criança. Não por ser uma criança rica, longe disso, mas pelo meu pai ser um arqueólogo brilhante, lotado de feitos e descobertas impressionantes. Conhece a história do elefante gigante de Calas Morra? Pois bem, foi meu pai que descobriu o fóssil. As pessoas estudaram ele com muito carinho e concluíram ser legítimo. Até aquele momento, o único da sua espécie. Eu era a única criança no lugar. Os mais velhos bebiam, sussurravam. Nessa época eu não entendia muito bem as coisas. Achava que era uma coisa completamente normal. Só anos mais tarde fui perceber que naquela noite o ar estava sexual. As pessoas estavam em busca disso. Colocar para fora toda a energia reprimida, sem culpa e sem medo. Uma devassidão completa. Notava que meu pai estava sem jeito, como que com vergonha de alguma coisa. Quando perguntei, ele disse que estava bem, que ele tinha sido convidado para tentar desvendar um segredo. Eu o tinha acompanhado apenas por não ter aonde ficar. Esqueci de mencionar que minha mãe se encontrava do outro lado do mundo. Ela também era arqueóloga. Estava escavando um sítio muito antigo e promissor. Talvez apareçam novidades muito em breve, dessas que vão sacudir o mundo da arqueologia, mudar todos os livros de história. Será? Bom, muitos anos mais tarde posso dizer que nada achou de muito interessante. Enquanto as pessoas bebiam e conversavam, eu passeava olhando todos os quadros que enfeitavam aquela casa. Eram muito sombrios, com figuras estranhas, tudo muito obscuro. Parecia estar exalando um odor de maldade. Me sentia mal olhando aquelas obras. Quando eu tentava me distrair com outra coisa, a anfitriã da festa pediu a palavra. Todos ficaram quietos para ouvi-la falar. Era uma mulher muito bonita. Minha lembrança desses tempos de infância é que ela talvez tenha sido a minha primeira paixão na vida. A voz dela era hipnótica. Eu estava maravilhado com tamanha beleza. Olhei meu pai, que também estava boquiaberto, olhar perdido. Algo muito parecido de quando ele olhava para a mamãe. Ela anunciou que os preparativos já tinham sido feitos. Pediu que meu pai e todas as pessoas a seguissem. Meu pai veio até mim e pediu que eu entrasse em um quarto de hóspede preparado e ficasse até lá, até a hora dele voltar. Obedeci, mas por menos de um minuto. Criança odeia a ordem que contraria sua curiosidade. Nesse momento, eu queria seguir aquela mulher. Saber que preparativos eram esses. Saí do quarto de fininho, seguindo o barulho de passo das pessoas que caminhavam à frente. O castelo parecia interminável. Andava para lá, fazia uma curva, subia uma escada aqui, descia outra acolá. Parecia que eu tinha feito uma maratona. Tudo isso para chegar a uma porta imensa no jardim, escondida atrás de uma porção de mato que aparentava ser falso. A porta foi aberta depois que a anfitriã puxou uma alavanca. O interior dava para a encosta de uma montanha, e bem ali no meio tinha uma fissura enorme, e uma luz forte avermelhada saía de lá. Ao lado, eu lembro de ter visto alguns símbolos e letras que eu não conhecia. Meu pai ficou intrigado e se inclinou para olhar. Era sua tarefa. Ele estava ali justamente para aquela hora. Descobrir o que tinha ali. Descobrir o que aquelas palavras queriam dizer. Nessa hora,
Eu vi que uns empregados estavam chegando com taças lotadas de uma bebida vermelha e na bandeja com algo viscoso, que na época lembrava gelatina. Quando eu penso hoje em dia no que deveria ser, me dá um certo asco e vontade de vomitar. As pessoas bebiam, degustavam aquilo, espalhavam no rosto. Todos alheios ao meu pai, que estava tentando decifrar o que estava escrito. Depois que eu vi que as pessoas estavam tirando a roupa. Uma vez havia surpreendido sem querer os meus pais. Sabia que aquilo não era muito bonito de se assistir. Fechei os olhos por um tempo. Conforme ele passou, algumas pessoas ainda estavam nuas deitadas no chão. Meu pai parece ter descoberto alguma coisa. A anfitriã ficou logo animada, passando aos braços ao redor do meu pai como se ele fosse algum tipo de animal de estimação ou propriedade. Lembro de não ter gostado daquilo, mas foi a última vez que o vi. Ele foi até umas pedras ao redor procurando aquilo que tinha lido, até que encontrou uma pedra falsa, a retirou e ali tinha uma pequena alavanca de metal bem gasto. Meu pai não quis puxar. Estava com receio de alguma coisa. Nada daquilo fazia sentido. Mas a anfitriã, animada com a descoberta, abaixou com toda a força. Por alguns segundos, nada. Depois a luz vermelha começou a aumentar de intensidade e a gigante porta se fechou. Não pude ver mais nada. Escutei algumas pessoas gritando, esmurrando a porta. Estava preocupado com meu pai, mas nada podia fazer. Até que um enorme clarão, com um barulho ensurdecedor, ecoou, e os gritos cessaram. Corri para longe, corri para a estrada. Não achei ninguém no castelo e nem em lugar nenhum. Fiquei vagando por um bom tempo, até que desmaiei. Fui acordar em um hospital, com um policial ao meu lado. Queria saber o que tinha acontecido, aonde estavam os meus pais e todo esse tipo de perguntas óbvias. Contei a minha versão da história, até que ele decidiu dar crédito a uma criança e mandou algumas viaturas até o castelo. O castelo parecia abandonado como sempre esteve. A polícia não encontrou nada. Nada da porta gigante. Nada da fissura na pedra. Ninguém morando ali. Era um castelo realmente abandonado, tomado por teias de aranha e sujeira. Minha mãe veio correndo da sua viagem para ficar comigo. Fui orientado a ir a uma psicóloga uma vez por semana. A todo instante, eu perguntava do meu pai. Minha mãe disse que ele já estava em um processo de separação, e nesse momento, ele deveria estar revistando algum lugar em outro lado do mundo. Sinto saudades dele até hoje.